Olá, eu sou Camila. Oi, eu sou Jéssica. E esse é mais um Fala Ocha! No episódio de hoje temos a nossa primeira convidada, que é a Letícia de Bortoli. Ela é a criadora da série Queering. Muito obrigada, Letícia. Quem é a Letícia? Tudo bem, gente, pessoal, ouvintes do podcast, Camila e Jéssica. Eu sou Letícia de Bortoli, sou uma brasileira que mora nos Estados Unidos faz quase 8 anos. Acho que eu posso me considerar cineasta, mas vamos fazendo alguns projetos aí a passos longos, algumas coisas mais rápidas, outras não. E no tempo que eu tô aqui, eu produzi, dirigi e escrevi Queering, que acabou tendo mais repercussão do que qualquer pessoa da nossa equipe ou elenco esperava. A gente esperava só fazer pelo processo mesmo e ter uma série que todo mundo conseguia embarcar na mensagem e na história e nos atores. Então, a equipe e o elenco, todos muito envolvidos, muito felizes com o produto, mas sem nenhuma expectativa de que ia ter repercussão nenhuma. E aí, apareceram muitas pessoas, o Vale descobriu o Queering, as pessoas começaram a assistir e aqui estamos nós. Vocês assistiram e vocês me encontraram. Não, e foi muito louco o jeito que eu cheguei na série, que foi tipo, eu tava assistindo, acho que na época era Esconderijo. E aí depois foi o primeiro episódio, começou e eu fiquei, gente, como é que eu nunca ouvi falar disso? Aí tipo, quando eu comecei foi exatamente quando tava perto de lançar a segunda, que eu comecei a primeira. E aí eu fiquei tipo, velho, como assim? Eu nunca tinha visto. E tipo, a gente comentou na época, tipo, velho, que série maravilhosa. E aí demorou pra gente saber que era feito por uma brasileira também. E aí a gente ficou, velho, que legal, tipo... Eu acho que o público sapatão em geral é um público muito apaixonado por séries e coisas, porque não tem tanta opção também, né? Então as poucas coisas que tem que a gente gosta e é uma coisa que bate com a gente fica muito empolgado e assiste várias vezes. Mas no começo, assim, quando a gente lançou, não teve nenhum planejamento. Foi, gravamos, tá pronto. Eu entrei no meu quarto de edição, editei a primeira temporada num final de semana, assim, sem sair da cadeira, porque eu tava muito empolgada com o material, com tudo. E aí eu falei, vamos colocar no YouTube. O canal eu abri o canal uma semana antes, então acho que a gente tinha umas 30 pessoas que se inscreveram. Era isso, eu falei, daqui não vai acontecer mais nada, eu vou deixar os episódios aqui pra ter um lugar e adeus. Então, não teve nenhum plano, assim, de tentar encontrar o público brasileiro, porque eu sou brasileira, mas muitas pessoas da nossa equipe, o nosso diretor de fotografia é brasileiro, a nossa figurinista é brasileira, maquiadora, a gente acabou criando essa comunidade de brasileiros trabalhando em filme e TV independente aqui na área de Nova York e Boston, e foi uma das melhores coisas de Queer. Então, é um produto bastante brasileiro nesses aspectos criativos, assim, as cabeças, os cérebros são todos brasileiros, que eu acho que dá uma vibe diferente pra série. Então, todo mundo fica, é inglês, mas isso aqui é da onde? Foi feito aonde? Tem um time muito de comédia, esse humor brasileiro é muito presente na série, né? Quais foram as vantagens e desvantagens de criar uma história nesse formato, websérie, assim? Se muda muito dos seus trabalhos anteriores e tal? Eu acho que a maior mudança foi que tudo que eu fiz antes, mesmo só escrevendo ou tentando organizar um roteiro, foi sempre no formato de longa. Então, você acaba tendo mais tempo pra entrar mais profundo na história de personagens específicos, né? Então eu poderia ir focar no personagem da Val, que é a personagem principal, e saber mais da história dela, ou detalhes e nuances da vida dela que chegou no momento, o clímax da história. Qualquer treinamento que eu tive, ou a prática que eu tinha, era pensando sempre no formato de longa ou curta, mas é sempre um foco em um ou dois personagens, que você consegue entrar mais na história daquele personagem e desenvolver. Quando eu escrevi Queering, a ideia era que a primeira temporada era um curta-metragem, que aí eu queria gravar como curta e estender para um longa. Então nunca foi pensado para ser episódico. Na questão da habilidade de produzir, a web é um formato muito mais fácil, porque é mais curto, ou seja, é menos tempo e menos dinheiro em fazer e torna possível para produtores que não têm grana. Você precisa de 20 dias para fazer um longa, a gente gravou Queer em 4. Então aí a gente consegue fazer e pagar as pessoas, mesmo que seja tudo bem abaixo da média, acaba fazendo o orçamento funcionar. Então eu acho que a possibilidade de produzir com qualidade, a websérie ajuda muito. Tem menos tempo de tela pra gente fazer, menos cenas pra gente gravar, então a gente consegue fazer o que a gente tem que fazer muito bem feito. Enquanto se a gente for estender isso pra um filme, é mais tempo e mais dinheiro que a gente não tem, infelizmente. E em termos do roteiro, eu acho que tem muitas coisas da história que
você tem que sacrificar, porque você só tem 5 minutos ou 6 minutos pra contar o episódio. Então tem muitas camadas do relacionamento, por exemplo, da Harper e da Val, ou cenas que existiam que tiveram que sair porque não tem espaço, não tem tempo de gravar, então você tem que escolher as cenas principais. Então é um bom exercício de roteiro, porque você tem que tentar fazer esse quebra-cabeça de qual cena vai tocar em todos esses assuntos e quais cenas dá pra cortar, mesmo que eu goste muito da cena e tal. Mas eu tô tentando readaptar o roteiro de Queering no formato de longa, em vez de fazer a terceira temporada, meio que fazer a história completa com esse final como um filme e voltar na ideia original, porque eu acho que no fim acaba funcionando melhor e eu consigo explorar os personagens específicos um pouco mais. E a parte boa é que eu tenho essa resposta das pessoas também, né? Tem os comentários, o que as pessoas acham, o que elas entenderam de cada personagem. Então eu consigo meio que absorver tudo isso e usar todo o conhecimento da parte do público que vem do formato websérie, e aí a gente pode tentar fazer um filme que é mais assertivo do que qual websérie é muito teste, né? Então a possibilidade de você criar um personagem, ver ele no episódio, ver o que o ator contribuiu e construiu, aí você começa a ter muito mais ideias, porque você já viu a coisa acontecendo ali na sua frente. Então temos uma bomba aí, que pode ser que saia um longa do Queering. Ai, meu Deus. Já fiquei nervosa aqui. Então, seguindo essa questão do processo, né? Porque trabalhar com websérie é trabalhar com a limitação, processo criativo, como é que você faz isso? Porque tem cenas muito, muito boas. Tipo, só aquela cena do treino de língua de Val e Devon. Meu Deus. Como é que você faz? Como é que é o processo? A Wicca é maravilhosa. Primeira e segunda temporada, meu Deus. Como é que você faz? Eu acho que tem essa coisa da ideia inicial, que começa, da onde surgiu, qual é o primeiro personagem, qual o tema geral da série. Isso pra qualquer projeto, normalmente é uma coisa que acontece espontaneamente. É algum assunto que eu tô lendo, eu tô interessado, eu tava tendo várias conversas sobre bifobia, e ao mesmo tempo aconteceu que a minha mãe veio me visitar aqui, e ela tava querendo fazer algumas coisas que ela nunca quis fazer na vida, ou se descobrindo. Eu vi ela com outro olhar, eu acho, agora como adulta, e ela já fazendo 60 anos, mas ainda querendo descobrir muitas coisas sobre ela mesma que não, né? Eu não sei, eu tenho a minha mãe, 5 tias, tudo na mesma faixa etária. A nossa diferença geracional sendo mulher é muito grande, porque eu tinha muito mais opções e liberdades e etc do que elas tiveram. Então esse assunto, conforme eu fui ficando mais velha e meio que vendo elas com esse olhar de adulto e não como a minha tia, minha mãe, isso começou a interessar muito, porque eu sempre penso, é muito difícil quando você é queer, LGBT de qualquer forma, porque você não consegue sair do armário, ou que você tem que se esconder, ou que você não consegue aceitar como você se sente. Eu passei por isso, quase todo mundo passou por isso. É horrível, né? E você chega num momento que você consegue... E eu sempre penso, por exemplo, alguém como a Val. Essa pessoa provavelmente só colocou isso debaixo do tapete e seguiu com a vida. Pensando sobre isso, pensando nessas ideias, foi da onde Queering surgiu. Então é só uma coisa espontânea que vem do nada. Mas aí, na hora de fazer o roteiro, botar os pedaços ali do quebra-cabeça juntos, eu tento ser um pouco mais disciplinada, um pouco mais técnica, pra ter um timing. Você tem que criar um balanço, eu acho, entre as cenas que, às vezes, eu acho que quando você tá escrevendo ou gravando, fazendo filme, tem essa linha entre você tá querendo fazer alguma coisa porque você tá querendo mostrar os seus talentos. Então você quer gravar uma cena muito bonita com umas luzes que tem flare, né? Mas se isso não informa a história ou não ajuda a história, é só você querendo se exibir um pouco. E é muito comum, eu fazia isso muito. É muito comum, é muito do tentador falar, deixa eu mostrar aqui um negócio que eu sei, ou a cena que eu gosto. Então, quando eu tô colocando as cenas no papel, eu tento... Muitas coisas que estão em Queering são adaptações de coisas que aconteceram na vida real, ou com amigos, ou histórias, ou alguma coisa que eu li um artigo sobre uma história assim, ou cenas que simplesmente seriam engraçadas. E quando você pensa na situação, pra mim, no minuto que eu pensei, como seria, depois de tudo que eu vivi saindo do armário com a minha família, meu relacionamento com a minha mãe, como seria se ela fosse sair com mulheres e tal? E seria complicado. Por mais que a gente, sabe, eu tô aqui, progressista, liberal. Na hora que você coloca em termos práticos na sua vida, você fala, isso seria um pouco complicado. Aí você consegue repensar todas as situações. Será que a minha mãe ia perguntar pra mim sobre sexo? Isso seria muito... Mas ao mesmo tempo você quer dar o apoio ali, né, pra situação. Então eu acho que quando eu coloquei muitas dessas coisas pra Queering especificamente, na minha lente pessoal, como pessoa, e só de pensar, só de começar a cutucar nesses pensamentos, muitas cenas saíram dali. Porque a cena delas no telhado, fumando um beck, e a mãe aparece, aquilo é totalmente da vida real. Minha mãe veio me visitar, nunca fumou na vida, pra ela é maconha e crack, é tipo pesado. E ela começou a se interessar
interessar, assim, e eu falei, nossa... Quem é essa pessoa? Eu achei curioso, achei interessante, mas isso que eu falei, tem muitas coisas, eu acho, que as pessoas, como a minha mãe da geração dela, agora estão se sentindo mais à vontade pra tentar explorar, que antes era um tabu enorme, né? Eu sou do interior de São Paulo, muitas coisas são tabu. Você abordou agora, e, tipo, realmente é algo que chama muita atenção pra mim na série, essa desconstrução da sexualidade da mulher mais velha. Além da sua vivência, o que mais afetou essa construção dessa personagem? As descrições de bifobia, pra mim, é o que eu fico mais chocada, assim, porque é uma coisa que eu escuto diariamente até hoje, pô, do meio sapatão, com relação às mulheres bissexuais. Isso encaixa muito bem com o nosso último episódio, que foi sobre bissexualidade. Eu queria que você falasse também como foi pra você abordar a bifobia nesse caso. Eu acho que a parte de a sexualidade de uma mulher mais velha tem um padrão nas histórias mais mainstream, que os arquétipos de mulheres que a gente vê nas histórias são muito problemáticos, na minha opinião. Porque é tudo... a mulher só tem um lugar numa história se ela é a namorada de um cara, a esposa de, ou a mãe, ou a avó. Agora, a gente tá falando de mulheres entre 15 e 30 anos, né? Elas são viáveis em histórias por causa dos aspectos românticos heteronormativos, não de qualquer outro tipo. Os arquétipos pra uma mulher de 40 anos, que é super jovem, né? As pessoas de 40 anos estão aí, saindo, transando, fazendo mil coisas, mas não vou nem chegar nos 60, 40. Já é inválido, né? Ou a mulher é casada, ou ela é aquela mulher que só se importa com a carreira e perdeu a janela da vida pra ter uma família e agora está arrependida. Esses arquétipos sempre me incomodaram muito. Desde que estudei cinema, eu sempre tendo a oportunidade de escrever alguma coisa, de mudar essas narrativas só porque elas não são interessantes. Os filmes, em geral, são desenhados por homens, né? Porque os diretores e escritores da maioria da história do cinema são homens, e sempre a gente vê os personagens pela lente deles. E eu acho que as duas construções de gênero no cinema, tanto homem como mulher, não tem nenhuma complexidade nos personagens, tanto no masculino quanto nos femininos. Os femininos estão ali, é um acessório pro personagem masculino, mas o personagem masculino também não tem nenhuma profundidade emocional, nenhuma complexidade, é só... o cara vai destruir tudo pra conseguir alguma coisa, ou é... O meu maior interesse em escrever como roteirista sempre foi desconstruir essas visões de gênero, porque eu acho elas são muito chatas pra assistir como público, mas também elas não são um reflexo da vida real, porque se você para um minuto pra conversar com uma mulher de 50, 60 anos, a vida delas é muito mais complexa do que fazer bolinho de chuva pros netos. E tem muita história ali também, né? Tem muita coisa que a gente não tem a menor ideia que a nossa avó, a nossa tia-avó viveu ou passou por isso em questão de relacionamento. A gente acaba apagando essa parte da vida da pessoa. Esse interesse eu sempre tive, então quando teve a oportunidade de pensar como vão ser os personagens de Queer, qual é o foco da história, essa ideia de uma mulher que passou a vida não tendo coragem ou não se sentindo confortável pra explorar a sexualidade, e quando ela se sentiu confortável, ela já tava na casa dos 60 e ela foi assim mesmo, eu acho, pra mim, é muito interessante como história. E virou todo o queering em torno disso, né? Dessa ideia. E o fato dela ser bi, eu acho que tinha duas coisas pra tratar, né? A sexualidade de uma mulher mais velha. Eu namorei algumas meninas que eram bi no passado, muito tempo atrás. E eu acho que eu reproduzi muito comportamento bifóbico sem nem perceber. Porque eu acho que é uma coisa da comunidade sapatão, que a gente criou talvez sem perceber, de... Pra gente se sentir unido ou se sentir empoderada, a gente tem que reproduzir o que fazem com a gente com outro grupo. Então, como heteronormativos tratam a gente mal, ou diminuem a gente, ou invalidam a nossa sexualidade, eu acho que talvez pra gente se sentir bem, isso eu acho que é tudo muito sutil e ninguém faz isso querendo conscientemente tratar alguém mal. Mas eu acho que a gente tem essa sensação de, bom, se esse grupo invalida a nossa sexualidade, vamos encontrar um outro grupo que a gente possa invalidar a sexualidade deles, que a gente vai se sentir poderosa, né? Eu acho que tem essa questão. Então, discutir isso, cineastas héteros, quando fazem filmes sobre qualquer coisa da cultura gay, eles fazem filmes sobre uma coisa. A esposa e o marido, uma mulher lésbica muda na casa da frente da rua, a esposa vai se apaixonar pela lésbica, vai ficar entre o marido e a sapatão, e é sempre essa questão de uma pessoa gay ou uma pessoa queer aparece pra desconstruir, bagunçar. Na vida hétero, A gente acaba não tendo nenhuma história sobre as complexidades da comunidade LGBT, as nossas questões de relacionamento internas, que são muito importantes, né? Porque pra mim, e isso é muito comum, porque o tanto de conversas que eu acabei tendo com pessoas mandando mensagem no Instagram, pessoas colocando no YouTube,
e muita gente, tanto mulheres mais velhas explorando a sexualidade, e a comunidade bi em geral tinha muito pra falar sobre, porque todo mundo conseguia se enxergar em alguma daquelas situações. E eu acho que eu aprendi muito mais com todas essas conversas também, porque às vezes eu penso, mas será que as pessoas fazem isso mesmo? Tipo, elas estão interessadas em alguém, elas curtem a mina curte ela, elas vão sair, ela escuta a mina falar que ela é bissexual e aí ela vai falar, ah, não quero. Isso pra mim é loucura. Você vai dar um teste em alguém que você tá interessado, a pessoa tá interessada em você, pode virar uma coisa legal, e você não vai seguir porque a sexualidade dela não é exatamente igual à sua. Eu acho que é um pensamento bastante problemático. E é uma reprodução do que acontece com a gente. E é isso que me incomoda mais. Por que a gente tá fazendo, reproduzindo essa coisa que a gente sabe como é dolorido, como faz a gente se sentir excluído, né? E eu acho que a comunidade LGBT é um lugar que, pra muita gente, é o único lugar que você se sente acolhido quando você é rejeitado pela família, rejeitado pela sociedade em geral. Você tem esse espaço. Quando eu fiz o meu primeiro grupo de amigas sapatão, era a melhor coisa do mundo. Era um grupo que a gente era finalmente igual, ou a gente tava vivendo as mesmas coisas e ninguém se incomodava com as diferenças ali de sexualidade. Então, imaginar que se uma pessoa é bi, a pessoa não tem isso. Ela não tem acesso a esse espaço de acolhimento, é um absurdo, né? E tanto no meio hétero como no meio das sapatões. Exatamente, né? Tipo, acaba ficando um limbo. Eu acho que de qualquer forma a bissexualidade é sempre invalidada, porque se uma mulher é bissexual, na verdade, ela é hétero, né? Ela está zoando, explorando, mas ela vai ficar com um homem. E se um homem é bissexual, ele é gay, óbvio. Ele só está falando que ele é bi, ou seja, aí eu acho que isso ainda tá muito enraizado na ideia do patriarcado, porque é simplesmente aonde está o pênis é a validade da sua sexualidade. Se você é hétero, se você é uma mulher bissexual, você é hétero. Se você é um homem bissexual, você é gay. Então é um tema, pra mim, muito interessante. Como vocês podem ver, eu passei bastante tempo pensando sobre o lendo, porque eu acho muito interessante e é um jeito de abordar o tema de exclusão na comunidade LGBT e tudo mais, mas também com esse impacto patriarcado, heteronormatividade. Eu acho que o impacto que isso tem na comunidade LGBT é mais fácil de ver através da bissexualidade, porque você vê como isso é usado pra invalidar como as pessoas sentem, quem elas querem amar, quem elas querem transar, o que é uma loucura, né? A forma como você escolheu contar é muito interessante para alcançar essa sensação também, dessa identificação com a Val, né? Porque, a priori, a gente se identifica com a Harper, a idade, né? O ambiente em que ela se encontra e tal. E aí, quando ela começa a agir dessa forma com a mãe, a gente começa a ficar, por que você tá fazendo isso com ela? Cara, por que ela tá lá? Ela tá precisando de você, tá precisando da sua ajuda, tá precisando, né, desse processo. E aí, meio que, invariavelmente, a gente cola na Val, né? Nesse sentimento que ela tá tendo. Porque é o oposto do que a gente vive. Eu não vivi isso, mas muitas amigas viveram com relação à mãe. Tipo, aí quando você vê o oposto, você fica tipo... Eu acho que é um jeito bom pra mim, e só de fazer um exercício de pensar isso com a minha mãe e usar isso pra escrever queering, me ajudou, de certa forma, a entender melhor os problemas que ela teve, ou o tempo que ela levou pra aceitar quando eu me assumi pra ela. Às vezes a gente pensa, por que você não pode, né, num estalar de dedos, aceitar e acabou. Quando você reverte, você fala, mas você precisa de um minuto, né? Porque é um exercício bom às vezes, porque óbvio, todo mundo quer que a família aceite incrivelmente e tudo seja maravilhoso. E tomara que as coisas caminhem mais pra isso agora, que tem muito mais informação, exposição, as pessoas têm menos desconforto com a ideia ou de conversar sobre, mas ao mesmo tempo eu acho que é bom dar o tempo às pessoas que elas precisam pra elas chegarem onde elas têm que chegar, né? Quando eu penso na minha família, nas pessoas que era próxima quando eu era mais nova no interior de São Paulo, todo mundo aquela mentalidade bem católica, tabus, pecados e vamos rezar Ave Marias. Então, assim, é difícil exigir que a minha avó de 87 anos, que reza 5 Ave Marias por dia, vai de um dia pra noite achar que uma coisa que a vida inteira foi dito pra ela, que aquilo é um pecado, que é uma coisa negativa, que vai, acreditando na parte religiosa, né, que vai fazer eu ir pro inferno, ou essas coisas do mal. É difícil esperar que a pessoa, em um segundo, tudo isso acabou. Eu acho que pra mim, pessoalmente, queering me ajudou a entender mais isso e ter menos ressentimento, eu acho, com as coisas. Não foi nada grave ou violento, porque isso eu acho que se os seus pais são tóxicos com você, você deve cortá-los na sua vida, sem dúvida. Mas às vezes é só uma questão de estranhamento, um tempo pra aceitar, um tempo pra conseguir tratar o seu parceiro do mesmo sexo igual.
eles tratariam um parceiro se fosse hétero. E as pessoas geralmente chegam lá em algum momento, mas acho que faz parte do processo, infelizmente, mas a gente tem que dar esse tempo pra eles. E eu acho que eu nunca entendi isso muito bem. Na minha cabeça era sempre, aceita, não tem nada a ver, não vai mudar a sua vida, não vai mudar nada. E nessa troca de dinâmica em queering, eu falei, tá, eu entendo, eu acho que eu iria precisar de alguns dias também. Em relação à equipe, meio que vocês criaram um núcleo com brasileiros. E aí é uma pergunta meio dupla, assim, sobre essa construção dessa equipe, né? Tipo, juntar todo mundo, esse pessoal nos extras da segunda temporada, você traz muito essa questão da relação com a equipe e tal. Juntar todo esse pessoal talentoso pra fazer. Como é pra você criar e dirigir seus materiais num país que não é seu país de origem, assim? Como foi esse processo pra você e tal? Eu vou começar pela segunda pergunta, porque eu acho que a parte de trabalhar aqui, sendo brasileira, trabalhar com cinema, com vídeo, tem a parte positiva, porque eu acho que de maneira geral a indústria aqui é um pouco mais estruturada. Ter essas skills de editar, fazer correção de cor, operar a câmera, escrever, são mais valiosas. Eu acho que aqui as pessoas apreciam um pouco mais isso como um trabalho de maneira geral. Então você consegue trabalhar melhor em termos de, nem pensando em ficção, narrativa, essas coisas, só de freelance em geral, eu conseguia trabalhar muito mais fácil, tinha mais mercado. Então essa parte foi ótima, porque no Brasil era mais difícil. E acho que aqui tinha um pouco mais de abertura para trabalhar na parte de câmera como mulher do que no Brasil, porque por mais que aqui as pessoas também têm mentalidade sexista, tudo isso, as leis são mais rígidas e as pessoas têm mais medo de fazer a coisa errada, né? Então você raramente vai passar por alguma situação tão grotesca, igual no Brasil eu passei várias vezes em set de assédio ou comentário sexista ou isso, porque no Brasil às vezes tem essa cultura de que tudo bem porque é uma piada, né? Então vamos ficar fazendo piada. Aqui, se você fizer a piada errada, já era. Você vai ser demitido, você vai ser processado, você vai ser... Então ninguém arrisca, sabe? Fazer uma pessoa se sentir desconfortável, que é uma coisa que você pode perder seu emprego, você pode entrar em muito problema. Então esse ambiente ficou um pouco mais tranquilo de trabalhar, porque a parte tóxica do set de filmagem era muito mais pesada no Brasil. Eu achei pra mim, né? Outras experiências podem ser diferentes. Agora, a parte mais difícil de se adaptar, com certeza, é a questão cultural e a dinâmica social. O que eu acabei de falar. Às vezes, a gente como brasileiro, você senta no avião do lado de alguém, passa 1 hora ou no ônibus, você acaba ouvindo a vida inteira da pessoa, a pessoa vai ouvir a vida inteira. E aqui, não é assim. É bem diferente. Aqui a separação entre trabalho e amizade, essas coisas é bem diferente. Então é bem profissional, vida pessoal, o que é apropriado falar num e-mail de trabalho versus um e-mail de vida pessoal, ou aqui atraso pega muito mal. Então não existe chegar 5 minutos depois, ou é uma coisa assim, bem diferente nesses aspectos. Eu acho que isso foi mais difícil. Foi muito bom pra mim. Eu gosto de trabalhar nesse sistema e foi muito bom pra mim, pra eu poder crescer como profissional, sem dúvida. Mas foi difícil, porque eu tinha um costume bem diferente. E quando eu voltei pro Brasil recentemente pra fazer câmera pra Esconderijo, pra última temporada, foi legal porque a gente acabou misturando as coisas, né? Eu e a minha assistente de câmera, que é americana daqui, com essa coisa mais estruturada, procedimentos e aquela vibe calorosa e colaborativa brasileira, a gente meio que combinou tudo, assim, e o set foi muito positivo, porque a gente conseguiu balancear. Porque as duas coisas são importantes, né? Tanto que no set de queering é um monte de brasileiro e o set é diferente, é bem mais caloroso, é bem mais colaborativo e as pessoas acabam se envolvendo mais com o projeto. E eu acho que acabam dando mais também, criativamente falando. Então, as duas coisas são positivas. Eu acho que o estilo de trabalho aqui é muito positivo e ajuda o trabalho a ser eficiente, sempre, né? Os americanos querem ser muito eficientes e fazer as coisas bem feitas. Acabou, todo mundo vai pra casa. Eu acho que os brasileiros têm esse envolvimento, têm essa capacidade de se envolver mais emocionalmente com o trabalho muito maior e acontece muito mais rápido. Quando isso acontece, se você tá muito envolvido, né, com o que você tá fazendo, você vai tentar sempre fazer o seu melhor, sem dúvida. Todo mundo é muito envolvido com o queering. Tudo que acontece, um festival, qualquer notícia, a equipe quer saber. E essa galera que trabalhou em queering, que a gente tinha de possibilidade de budget, eu tentei pagar todo mundo, mesmo que fosse uma coisa muito abaixo do que é a realidade. E foi tudo muito abaixo. Então ninguém tava ali por causa de grana. A grana era ridícula comparado com se eles estivessem num set normal, grande. E todo mundo poderia estar trabalhando em alguma coisa maior e tirou aquele tempo pra estar em queering. Foi um pouco de sorte, eu acho, e um pouco de o pessoal se envolveu com a história e achou... Essa história de uma mulher mais velha descobrindo a sexualidade, eu acho que é uma coisa que todo mundo
meio que empatiza um pouco e pensa, é verdade. E é uma história meio rara de se ver por aí, acho que as pessoas se interessam. Foi um pouco de sorte e a gente acabou se conectando. A Carol, que é a nossa figurinista, e eu amo o trabalho que ela fez em Queering, mas ela é foda. Ela trabalhou no Joker, trabalhou em Gotham, trabalha em coisas enormes aqui. E é uma pessoa super talentosa. Nosso diretor de fotografia, Túlio, amigo de muitos anos, super talentoso. Acho que foi a primeira pessoa a ler o primeiro episódio de Queering e ele me incentivou muito a, tipo, vamos fazer. Ele mora em Madrid, veio pra cá, trouxe um assistente de câmera, sabe? Todo mundo botou muito dedicação, assim, a dedicação da equipe é uma coisa de outro mundo e todo mundo se envolveu muito. Então eu acho que isso que fez as coisas funcionarem, as coisas terem qualidade e o produto final, eu acho que a gente conseguiu passar essa vibe dos personagens terem essa união, essa coisa mais coletiva, e eu acho que isso veio muito da equipe também, porque isso acabou se criando naturalmente entre todo mundo. E quando todo mundo se reencontrou pra segunda temporada, era tipo Summer Camp, todo mundo está de volta. Sim. Qual foi a diferença que você sentiu no set da primeira pra segunda temporada, com relação à sua equipe mesmo? A equipe foi praticamente todo mundo que tava na temporada 1 voltou. Figurinista, diretor de fotografia, assistente de câmera, segundo assistente de câmera, todo mundo. E todo mundo tava muito empolgado pra voltar e fazer mais Queering, né? A repercussão online, a equipe tá ali, eles estão lendo os comentários, estão vendo o que tá acontecendo. E poder ver a audiência assistindo e dando opinião, a gente nunca tem isso, né? Geralmente quando você faz um curta, você vai no festival, tem 3 pessoas na sala, assistem, te fazem 2 perguntas, você vai pra casa, e é isso. Não tem essa coisa de 1.000, 2.000, sei lá quantas mil pessoas assistiram. Então eu acho que todo mundo curtiu muito isso e vendo que o público realmente se identificaram muito com a história, escreveram vários feedbacks positivos de como isso ajudou eles ou fez com que eles sentissem melhor sobre alguma coisa, eu acho que isso empolgou a equipe muito, de voltar e fazer a segunda. O que foi diferente é que o elenco foi bem maior. Talvez não dá pra perceber isso quando assistindo, mas a primeira temporada foi feita de um jeito muito compacto, para que a gente conseguisse fazer em pouquíssimo tempo, poucas locações. Então você vai de um lugar pro outro muito rápido, são pouquíssimas locações e pouquíssimas cenas. Na segunda, isso ficou bem mais complexo e eu acho que eu tentei escrever com um pouquinho mais da estrutura de um episódio de TV mesmo, porque a primeira temporada é um curta que foi dividido em 5 partes. Porque a história vai seguindo fluidamente. Enquanto na segunda eu usei bem essa coisa de acaba um episódio, passou o tempo, episódio novo, nova situação. Então isso traz mais personagens, mais locações, mais coisas pra se organizar. Então em termos de logística, a segunda temporada foi bem mais difícil, mas a empolgação da galera, incrível, e todo mundo já se conhecia muito melhor, né? Então quando você tá trabalhando nessa parte criativa, já ter essa dinâmica, por exemplo, a Diana coloca um figurino pra Devon, que a Carol tá testando. Eu já olho, ela já olha pra mim e fala, tá, você não gostou, vou pegar outro. Porque a gente já se conhece tanto de trabalhar e chega nas soluções mais rápido, assim. A gente teve mais trabalho pra fazer, mas a gente era mais eficiente como equipe porque a gente já conhecia o outro bem melhor do que na primeira temporada. E o elenco muito maior, então muito mais gente pra fazer manejamento de logísticas e coisas do tipo. Como a gente fez um crowdfunding, a gente teve algumas pessoas que pegaram a recompensa pra ir no set e serem figurantes, estarem aí. Essa parte foi incrível, de poder ter alguém que assistia, que gostava da série, passar o dia com a gente e ver como a gente grava. As 2 meninas estão na série, na cena do café, que pede o cappuccino e tal. Isso foi incrível. Eu adoraria fazer isso de novo se a gente tiver gravar o filme ou o que for, de conseguir trazer mais pessoas que curtem a série pra estarem no backstage, pra estarem fazendo figurino, porque foi demais. E no episódio de hoje, Histórias do Brejo é com a Letícia também. Oh, que surpresa! Vamos ver a história da Letícia. Qual foi a primeira cena, o primeiro filme que você viu que tinha 2 mulheres se beijando ou tendo, tipo, algum contato afetivo? Eu acho que se a gente voltar 15 anos atrás, as coisas eram muito mais sutis na TV, né? Então era sempre uma coisa assim, ou são amigas, ou tem alguma coisa acontecendo, ou sou eu. E eu acho que eu pegava essa vibe de alguns de seriado e filme, mas nunca se confirmava. A cena nunca acontecia de ter um beijo, de ter alguma coisa. E eu era muito fanática por Buffy, a Caça-Vampiros, e começou a desenvolver essa plot com a Willow e a Tara na época, e eu ficava, será? Mas parece que isso tá indo numa direção de relacionamento, mas nunca se sabe, né? E finalmente rolou. Mas a cena em si não foi muito explícita. Eu lembro que elas só eram meio da Wicca e faziam umas bruxarias juntas. Aí uma entra e fala, eu quero ficar com você. E aí apaga uma vela e fica tudo escuro. Pra ver uma cena de beijo mesmo, acho que demorou 1 ano depois disso. Mas foi uma coisa que eu falei, tá confirmado que essas 2 são um casal. E vou começar a shippar realmente agora.
Mas essa foi a primeira. Mas eu acho que DLC, eu procurava, né, as séries. Eu acho que nos YouTube Jurassic, a primeira leva de YouTube, eu ia lá pra procurar cenas de beijo entre mulheres na TV e filmes. Eu achava filmes e séries pra assistir assim. Eu acho que DLC, aquela série gringa de uma molecada rica na Califórnia, teve uma cena, uma história. Também foi uma que eu lembro que foi uma das primeiras que eu vi. Como foi que vocês escolheram o nome da série? Eu acho que eu pensei várias coisas. Queer 101, eu tava pensando em alguma coisa a ver com aula, com a primeira aula de um tema, alguma coisa como a Val tava começando. Eu comecei com Queer 101, e aí eu cheguei em Queering, mas só por essa ideia dela tá descobrindo ou não ter nenhum conhecimento sobre a comunidade LGBT. Qual o seu próximo projeto? Essa talvez seria uma resposta diferente antes do coronavírus, mas eu acho que agora eu tô focando mais em escrever, em estruturar o que vai ser possível gravar nos próximos 6 meses e coisas assim. Pra Queering, é a readaptação no formato de longa. Pensando além de Queering, eu acho que tem algumas outras histórias de ficção e de série que eu queria dar continuidade. Eu tenho um roteiro de longa que eu acabei gravando uma preview como curta quando eu tava no Brasil com a Amanda Doren e a Natasha de Esconderijo. Até as duas estão juntas no curta. E é só um casal de mulheres que tá em casa esperando pra receber uma outra pessoa, que elas querem ter uma homenagem com uma outra mulher. Mas elas estão tendo um monte de conflito de relacionamento que eles não estão falando. Então esses conflitos estão meio que aparecendo enquanto elas estão querendo explorar essa parte da sexualidade. Então esse é um projeto que eu espero dar continuidade em breve, porque é uma coisa pequena que dá pra ser gravada em uma locação, poucos atores, coisas do tipo. Tem vários projetos no ar no momento e eu tô focando mais em escrever. Mas a parte de produção ainda tá difícil de pensar mais logisticamente e fazer planos por causa da situação do corona. Além da parte de criação, quais são os outros setores que você também gosta de fazer parte? A parte de câmera de fotografia é uma parte que eu gosto muito. O tempo todo que eu fiquei aqui, em questão de trabalho sendo paga e remunerada, o que eu faço mais é essa parte, na verdade. E edição, e colorização em pós-produção. Eu gosto de produção de maneira geral. Acho que as 3 áreas principais seria pós-produção, edição, colorização e a parte de câmera. O que eu mais gosto de fazer, em geral, tá no set, é a minha parte favorita do processo. Escrever, eu gosto, mas às vezes é difícil. É um processo mais, assim, é tipo ir na academia. Você não quer ir, mas você vai, você vê os resultados e fala, não, eu preciso ir, mas aí você não vai. É uma briga, uma batalha interna. Rafa e Mackenzie vão ficar juntas? Ai, não sei. Tem que assistir a série. Não, mas sabe, falando sério agora, eu tô falando muito sério, eu não sei. Eu estou em processo de reescrever e eu fico assim, repensando. Eu nunca começo nenhuma questão com um plano de como vai acabar. E essa é a parte boa de uma série, né? Porque você pode mudar as coisas conforme você vê elas acontecendo na tela. Então, com questão daquela história, eu ainda não tenho nada assim definido. Eu sei o que vai acontecer, mas eu não estou falando pra ninguém. Eu fico pensando qual é o melhor final, qual é a melhor mensagem, qual é o tema, enfim. Agora com essa história de reescrever como longa, eu tô repensando muito cada questão de cada personagem pra tentar realmente ser muito proposital com cada detalhe da mensagem, pra ter alguma coisa de valor em cada cena ali, em cada pedaço. Então, eu não tenho ideia do que vai acontecer. Eu gostaria muito que a Harper evoluísse e conseguisse ter relacionamentos saudáveis. Agora, como isso vai acontecer? Não sei. Você conseguiu passar em algum festival que você pôde ir e viu a reação das pessoas assistindo Curie? Ou não? Eu fui em alguns. Eu acho que tem um festival aqui chamado South by Southwest, que é bem grande dos festivais de cinema, e Queering entrou nesse festival e eu fiquei em choque. Eu não conseguia nem acreditar que a gente tinha entrado, porque geralmente os episódios de piloto que vão são bem maiores, ou tem uns budgets bem maiores, ou são uma associação com a HBO. Então ver Queering lá no meio, sabe, esse projeto pequenininho, despretensioso que a gente fez aqui, foi incrível. O elenco inteiro foi. Então foi a Susan, a Sofia, a Diana, a Molly, que faz a Mickey, todo mundo acabou indo. A gente conseguiu fazer isso com uma equipe também, que é muito legal, porque geralmente eu vou sozinha, né, porque o pessoal tá ocupado, não dá pra viajar, então foi uma experiência incrível. E a gente conseguiu ver a reação das pessoas em geral. E o público geralmente gosta e é receptivo em festivais, o que é bem, bem legal. E a gente pode experienciar um pouquinho, né, das coisas que acontecem no YouTube, nos comentários ou no Instagram. Todos foram especiais, mas South by Southwest foi muito legal.
Rolou alguma pergunta, assim, que você achou muito engraçada, assim, que você não achou inusitado? Eu acho que a pergunta que eu sempre acho engraçada, mas acho que não é engraçado pra ninguém que não trabalha no backstage, é que as pessoas sempre acham que Queering tem um orçamento muito maior do que tem. Eu acho que nessa seleção tinha alguma série que tinha um orçamento de $300 mil ou alguma coisa assim. Provavelmente 100 vezes mais do que Queering tinha. E alguém perguntou se esse era o nosso orçamento pra Queering. Isso pra mim foi bem engraçado. Eu falei, não, aqui a gente é brasileiro, a gente põe mais água no feijão e faz acontecer. Então eu acho que as perguntas com a sua parte técnica são as mais engraçadas. Se a vida fosse um café, quem seria você na fila do café? Seria a atendente que tá cantando a cliente que tá respondendo aquilo, a pessoa de trás que pede um cappuccino? Quem você seria na fila do café, citando já, pra quem não assistiu, citando Queering? Eu acho que na fila do café talvez seria a personagem da Alex, que tá pedindo um café meio que chavecando a barista, mas não muito, sem saber o que tá acontecendo, sempre em dúvida. Isso é um chaveco ou uma amizade? Qual foi a sua última série ou filme que você tá vendo ou viu? A última série que eu acabei de ver ontem chama Gentefied, Netflix. É muito, muito legal. Tem um casal queer LGBT, que também é incrível, e é sobre uma família que mora em Los Angeles, tem um bairro que é mais latino, hispânico, mexicano, que chama Balboa Heights. E é uma comédia, mas é sobre como eles têm uma taqueria, e eles estão perdendo o business para as pessoas que estão chegando, comprando os prédios e deslocando o pessoal que é da área. Então eles estão querendo reestruturar o negócio, mas é muito boa série, recomendo. Gentefied. Eu acho que o último filme que eu vi, eu gostei bastante, eu não sei como é que é o nome em português. Portrait of a Lady on Fire. O filme é ótimo, acho que todo mundo deveria assistir. Em geral, o filme de época geralmente mostra mulheres de um jeito muito negativo, né? Elas são vápidas e não pensam em nada, e não lê livros. E eu acho que Portrait of a Lady on Fire, além de ser um ótimo romance sapatão, eu acho que mostra mulheres daquele período de um jeito um pouco mais realista. Com cérebro pensante e coisas do tipo. Obrigada, Letícia, foi maravilhosa a conversa. A gente espera que o filme, o longa, role, que a gente quer saber como é que vai terminar essa história. A gente espera que seus projetos também funcionem e sejam muito legais, porque a forma como você pensa é muito, muito bacana, esse processo de criar para os personagens terem realmente, serem completas, né? Ser um processo da gente poder se identificar e ver elas realmente existindo, né, naquele processo audiovisual. Eu acho que a gente precisa muito mais disso. Então, vida longa, muitos projetos e vamos lá. Eu acho muito legal que vocês estão fazendo isso também. E falar sobre falar sobre as histórias da nossa comunidade, eu acho que é muito importante. Sim, sim. E, sabe, mostrar para as pessoas que tem coisas positivas também e coisas bonitas pra ser mostradas da nossa comunidade. Eu acho que é um trabalho incrível. Então, parabéns. Obrigada. Acabou. Infelizmente, esse episódio acabou. Mas a gente ficou muito feliz com a participação da Letícia. Obrigada, Letícia. Espero que vocês também gostem. Confirmem pra gente se vocês gostaram do formato com entrevista também, que é uma coisa que a gente tá testando. E lembrem de comentar nas redes sociais. @falapocha. @falapocha. E além do Instagram, a gente também tem um e-mail. E aí a gente queria lançar um pedido pra vocês que estão ouvindo. A gente queria saber um pouco das suas histórias inusitadas e tal, engraçadas sobre ser sapatão. Histórias de vida de sapatão. As histórias do brejo vão mudar um pouco e a gente queria receber essas histórias ou escritas pelo nosso e-mail, que é o saquedapocha@gmail.com. Lá a gente vai pegar essas histórias e trazer pra cá. É isso, gente. Até a próxima. Obrigada por continuarem ouvindo. E lembrem, descobrir uma história nova, conhecer uma série nova, um filme, um curta, manda pra gente, que a gente adora conhecer a história do sapatão e de bissexuais. É muito importante vocês darem esse retorno pra gente lá. E também se estão gostando do conteúdo, o que vocês acham que a gente precisa melhorar, o que vocês querem ver por aqui. A gente gosta muito de saber o retorno de vocês lá no @falapocha. As não binárias também, viu? A comunidade. E vamos ficando por aqui. Tchau!